bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer mais um review de lápis de cor. Dessa vez vai ser da marca Faber-Castell, o Ecolapis Super Soft. Eu só tenho essa caixinha de 24 cores, mas eu sei que tem também o conjunto de 50 cores. Infelizmente, eu talvez não consiga comprar esse conjunto de 50 tão cedo, porque, não sei se vocês sabem, eu não tô morando no Brasil, então às vezes comprar algum kit específico é muito difícil. Bom, então essa é a embalagem dele. Ele tem uma embalagem plástica, ó. É uma embalagem bonita até, mas eu não acho nada prática para usar no dia a dia. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Ela é bem difícil de abrir. Então, quando a gente abre ela fica assim, ó. De um lado fica os lápis de cores e do outro lado fica essa parte aqui que tem um papel aqui, ó, que tem as informações do lápis. Bom, o que eu acho? Essa embalagem, ela é bonitinha, não é nada prática, e eu acho que aquelas outras embalagens que vêm dos lápis escolares, aqueles de papel, eu acho que são bem melhores do que essa aqui. Primeiro porque se você abre o negócio, ela fica voltando assim, ó. Tipo, é muito ruim. Bom, eu não deixo nenhum lápis meu dentro da embalagem original, eu sempre tiro. Esses lápis aqui, eu deixo ele num pote assim de acrílico, porque eu tenho vários, todos os lápis que eu tenho, eu comprei vários desses aqui e eu uso eles porque fica mais fácil para empilhar. Então eu posso fazer assim, colocar um embaixo e o outro em cima e aí fica mais fácil, porque como eu tenho muito lápis, fica muito difícil para armazenar. Então, fazendo assim, eu consigo empilhar um em cima do outro. Então, vamos ver como que são os lápis em si. Então, o lápis, ele tem a madeira preta, todo o corpo dele aqui nessa região também é preta, e só essa parte final aqui que tem a cor da mina, tá? Então, no corpo dele vem escrito alguns códigos que devem ser de fabricação, indústria brasileira, Eco, Super Soft e Faber-Castell. Ele não tem nenhuma referência no lápis, ele só vem escrito isso. Eu, sinceramente, eu não me importo com isso, mas eu sei que tem algumas pessoas que não gostam de lápis que não tenha referência. Às vezes, quando vai fazer algum vídeo na internet, de algum tutorial, as pessoas gostam de falar a referência do lápis, então algumas pessoas às vezes não gostam disso. E não sei por que a Faber não colocou a referência, porque até os escolares lá eles colocaram o nome. Podiam ter colocado um número, que ficaria até mais fácil, mas enfim, não colocaram. Então eu acho que isso foi um ponto negativo desse lápis. Mas esse é só um detalhe, tá? Vamos fazer a avaliação. Então vamos lá. Eu já tô aqui com a minha folha de resenha. As mesmas informações que eu fiz no outro lápis, tá nesse aqui. A marca é Faber-Castell. Vou colocar Super Soft. A quantidade eu vou colocar 24, porque é a quantidade que eu tenho aqui comigo. Ele não é aquarelável. Ele não tem referência no corpo, como eu já tinha dito. O formato dele é arredondado. Ó, diferente do Faber-Castell normal, que é hexagonal. E também a parte de trás aqui dele é coberta e não é aberta assim como os outros lápis, que você consegue ver a mina. Então ele é arredondado. Olha, de início, às vezes quando eu pegava o lápis, eu achava que ele era mais fino. Tipo, de pegar, assim, dá a impressão de que ele é mais fino, mas eu acho que é
é só uma impressão por ele ser arredondado, assim. Porque se vocês verem, o tamanho é bem similar, tipo, não tem diferença nenhuma. Eu acho que é só a textura mesmo de pegar e um ser arredondado e o outro não. A pigmentação dele, eu já vou marcar aqui como alta, porque eu já fiz vários testes com ele. E da última vez eu esqueci de anotar isso no vídeo, mas ele é bem alta. Bom, com relação aos lápis neons, nesse conjunto não tem nenhum, tá? E nem metálico, não tem nenhum metálico nesses conjuntos. Bom, então agora a gente vai fazer o teste da mistura de cores. Esse teste aqui, ele serve tanto para ver como os lápis se misturam, qual que é a qualidade que a gente vai ter dessas misturas, quantas camadas ele aguenta de lápis, se ele mistura bem, então vamos ver qual que é o resultado dessas misturas. Então eu vou acelerar para não ficar muito longo esse vídeo. Então vai ser o seguinte, eu vou usar os lápis na cor amarela, o vermelho e o azul. Eu vou usar essas três cores que são as cores básicas. E com isso eu vou obter as cores secundárias e terciárias e a gente vai ter um resultado de camadas de cores e de misturas para a gente ver como que o lápis reage frente a esse teste. Então vamos lá. Bom, eu terminei aqui a mistura de cores e o que que eu pude observar? O lápis, ele é bem macio, como o próprio nome diz, ele é bem pigmentado e com relação à mistura de cores, elas ficaram bem bonitas e intensas, como vocês podem ver. O único, porém, é que eu fiquei com medo de fazer camada muito saturada e acabou ficando manchado. Mas olha só, em uma folha à parte aqui, eu fiz um teste para fazer a mistura dessas cores, tentando fazer com camadas bem saturadas, bem fortes. E o resultado foi bem melhor. Depois, eu até refiz aquele círculo das cores lá. Eu fui refazendo as misturas e ficou bem melhor, olha só. Então, com esse teste, a gente pode ver que com esse lápis a gente consegue trabalhar com várias camadas, mesmo elas sendo bem fortes. Então, vamos para esse outro teste aqui. Para isso, eu vou usar o amarelo, que já tá aqui, o vermelho e vou pegar o laranja. Então, aqui a gente vai saber como que fica o lápis quando a gente quiser trabalhar com degradê. Então, como de costume, eu vou pintar esse retângulo inteiro de amarelo, depois 2/3 de laranja e depois o finalzinho aqui de vermelho. Então, vamos lá. Então, eu tô usando uma mão bem leve para fazer as camadas, para tentar não deixar marcado. Então, agora eu vou vir com o laranja. Agora eu vou vir com o vermelho. Então, agora que eu já demarquei os lugares que eu quero a altura das cores, eu vou vir com um lápis um pouco mais pesado. Bom, eu terminei. E o que eu pude observar é o seguinte.
Como a gente tinha feito no teste anterior aqui dos círculos, a gente sabe que a sobreposição de cores, ela era bem boa. Eu consegui ter um degradê bem bom, ficou um resultado bem bonito. E uma coisa que eu reparei é que a hora que eu tava passando o amarelo pro laranja, eu percebi que o amarelo ele carregou um pouco do pigmento do laranja para essa parte aqui. Então, eu acho que o teste lá de arrastar pigmento vai ser bem bom. Eu espero, porque aqui ele arrastou um pouco. Então, eu acho que na hora de arrastar, o teste vai ser bem positivo. Então, vamos pro teste seguinte, se ele aquarela ou não, né? Eu sei que ele não é um lápis aquarelável, mas vamos testar para ver se ele aquarela um pouco. Então, eu vou vir com esse tom aqui, que é tipo um roxo. É o roxo mais claro que tem na caixa de 24. E vou pintar só essa parte do lado esquerdo, aqui no canto. Uma coisa que eu percebi também é que eu tava pintando assim nessa direção. E depois, quando eu pinto nessa direção, ele cobre bem a textura do papel. E eu não tô usando muita força, então isso eu achei uma coisa bem boa do lápis. Então, pra fazer esse teste se ele é aquarelável ou não, eu vou usar esse meu pincel que tem um reservatório de água. E vamos ver se ele aquarela alguma coisa. Nada. Só faz sujeira, gente. Nada, nada, nada. Tá, então agora vamos fazer o teste de arrastar o pigmento. Eu acho que esse teste vai dar boa, gente. Então, pra isso eu vou usar o lápis azul, que é o azul mais escuro que tem na caixa. Então, pra isso eu vou pintar as duas extremidades aqui. Bom, feito isso, então vamos pegar o lápis branco e vamos ver se ele arrasta alguma coisa. Arrastou bem. Quando eu pintei de azul aqui, eu pintei essa parte mais escura e essa outra parte mais clara. Aonde tinha bastante pigmento do lápis, arrastou bastante. Eu vou tentar dar um zoom aqui pra vocês verem que arrastou bastante, gente. Tá um azul bem clarinho no centro, assim. Aprovado, gente. Então, agora, vamos fazer o teste usando o lápis branco como blender pra ver qual vai ser o resultado. Então, para isso, eu vou usar esse tom de verde aqui, que é quase um verde oliva, e vou pintar todo o retângulo. Bom, então eu pintei de um jeito que ficasse algumas partes do papel aparecendo. Então agora eu vou vir com o meu branco e vou pintar metade desse retângulo aqui. E depois eu vou vir com o blender e pintar outra metade pra gente ver como esse lápis reage quando a gente passa o branco e quando passa o blender. Eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem que pra mim tá tendo muita diferença. Tá vendo que aqui tinha umas partes aparecendo do papel? E passando o branco parece que ele dá uma sumida. Dá pra ver a diferença, né? Esse aqui tá mais manchadinho e esse aqui tá mais lisinho, assim. Eu gostei bastante do resultado. Eu achei que, como a gente tinha visto nesse teste daqui de cima, que o branco, ele arrasta bastante o pigmento, né? Então, provavelmente, é por isso que nesse teste aqui, ele deixou o aspecto mais homogêneo, porque ele cobriu mais a parte branca do papel. Ah, e claro, como o lápis é bem pigmentado, o branco ele deixou esse verde mais claro, né? Mas nada impede, se quiser, vir de novo com o verde e passar aqui em cima. Vamos testar com o blender agora. Eu vou usar esse meu aqui da Prismacolor. Bom, o blender, ao contrário do branco, ele deixou a cor mais viva, mesclou bem, ficou bem bom. Então, aí só vai depender de qual resultado que você vai querer obter. Bom, então vamos para o teste da borracha. Então, eu vou pintar esse retângulo aqui. Eu vou fazer um degradê do mais escuro para o mais claro, para a gente testar como que a borracha apaga esse lápis aqui. Então, eu vou usar esse verde água aqui.
Meu, sério, esse lápis é muito pigmentado. Eu não tô fazendo quase força nenhuma e, tipo, ele fica muito forte no papel. Bom, feito isso, então eu fiz aqui mais forte, um tom médio e bem fraquinho. Então eu vou vir com essa minha borracha aqui, que ela é arredondada, fica mais fácil pra fazer isso. Eu vou apagar e vamos ver como que fica. Aqui onde eu fiz bem clarinho, apagou quase que por completo, nem dá pra ver que eu pintei antes. Aqui dá pra ver que tem umas manchas, e aqui a hora que eu tava apagando, eu percebi que demorou mais pra apagar. Onde tinha mais lápis, né, mais camadas, aqui eu senti que deu uma resistência e eu tive que forçar mais pra apagar. Mas também eu achei que apagou legal, assim. Se caso erre, talvez por causa que essa cor seja clara, não sei, com uma cor mais escura, mas caso alguém erre, dá pra apagar e tentar fazer alguma coisa por cima. Bom, outra coisa que eu não falei antes, que eu acabei esquecendo, é que na embalagem aqui, ela mostra que você pode usar esse lápis tanto num papel claro quanto num papel escuro. Então eles falam que o lápis é tão pigmentado que mesmo num papel escuro a gente vai conseguir um resultado legal. Então para isso a gente vai usar esse teste aqui. Então a gente vai fazer esse teste e eu vou usar esses 3 lápis aqui. Vamos ver se o lápis cumpre o que diz na caixinha. Ih, desfocou. Aí. Olha só, gente, bem forte. Eu vou fazer o azul agora. E o vermelho. Muito bom, gente. Eu vou pegar a folha da resenha passada e vou colocar um do lado do outro aqui pra vocês verem a diferença. Olha só. Esse aqui tá aparecendo bem mais, pelo menos aqui na câmera, do que esse aqui. Esse aqui só dá pra ver um pouquinho do azul e o vermelho e o amarelo quase nem aparece. Agora, o Super Soft da Faber-Castell aparece bem mais. Então, isso mostra que ele é bem pigmentado. Bom, então a gente vai fazer agora o teste do preto, para ver se o preto é bem preto mesmo. Bom, então eu achei que ele realmente é bem escuro, ele é bem preto, ele é bem macio, ele cobre... Gente, esse lápis aqui, ele cobre muito fácil as nervurinhas do papel. Então agora a gente vai para o último teste, que é a da resistência e do apontador. Então, para esse teste, eu vou usar esse meu lápis cinza aqui, é o único cinza da caixa. Então eu vou fazer uma camada com a mão bem leve, e aí eu vou mostrar a ponta pra vocês. Depois eu vou tentar carregar um pouco mais a mão, fazer uma camada um pouco mais escura. E depois eu vou fazer uma camada bem forte, carregar bem no lápis pra gente ver o quanto que esse lápis resiste. Eu apontei aqui e fiz uma ponta boa. Então agora eu vou começar com a camada de levinha e já mostro pra vocês. Bom, para uma camada leve, esse foi o resultado. Quase nem mexeu tanto na ponta. A ponta tá praticamente igual. Então agora eu vou carregar um pouco mais. Vou fazer um pouco mais escuro e vamos ver como a ponta resiste. Ok, então eu escureci um pouco mais e ficou assim. Tá uma ponta razoável, né? Eu achei que ainda, se fosse fazer um detalhe, alguma coisa assim, daria pra usar essa ponta aqui. Então agora eu vou fazer bem forte, tentar não deixar nenhum branquinho do papel. Bom, acho que eu consegui cobrir tudo e olha só como ficou a ponta. Então, eu achei que
que rendeu bastante até. Eu achei que ia gastar bastante a mina, mas até que não. E durante todos esses testes não quebrou nenhuma ponta, não esfarelou. Nesse lápis aqui eu não percebi muito farelinho, assim, quando você tá pintando e o lápis vai esfarelando. Tem bem pouco, mas muito pouco mesmo. O do Tris, parei que tinha um pouco mais, mas esse aqui realmente quase não tem aqueles farelinhos. E então é um lápis resistente. A ponta dura bastante e mais uma vez eu vou repetir que eu pintei então nesse sentido assim e depois nesse sentido e ele cobriu praticamente todo o papel. Muito bom, nesse teste ele está aprovado também. Bom, então agora eu vou apontar o lápis pra gente ver se ele é macio, como é que sai. Eu vou usar esse apontador aqui, que é da Faber-Castell, que é mais fácil pra gente ver como é que a madeira vai sair. Olha, eu achei ele um pouco duro pra apontar. Parece que ele dá umas travadas, assim, não sei se é esse apontador ou não. A madeira saiu toda assim, ó. Eu vou fazer esse teste do apontador em outro lápis e com outro apontador. Eu vou pegar um marrom claro aqui que tá com uma ponta bem baixa também e vou usar algum outro apontador pra ver. Eu vou usar esse de metal aqui, que teoricamente ele é melhor do que os de plástico. E vamos ver se ele fica melhor ou não. Ele realmente, ele é um pouco duro de apontar. E a madeira sai assim, toda esmigalhada, toda em pedaço. Mas a ponta fica boa, não quebrou a ponta nem nada, a gente conseguiu ter uma ponta legal. Então, acho que é só um detalhe, né, gente? Bom, e antes que eu me esqueça, então, eu vou mostrar aqui pra vocês todas as cores que vem na caixinha de 24 cores. Então, são essas cores. Bom, então, para concluir, ele é um lápis super macio, como o próprio nome diz. Ele é bem pigmentado, você não precisa forçar muito com o lápis para ter uma cor vibrante para preencher o papel. Enfim, ele é um lápis de qualidade e acho que vale a pena ter ele. Ele é confortável para usar pela questão de preencher rápido o papel e talvez acabe gastando menos lápis com isso. Sobre o preço, eu dei uma pesquisada por cima aqui e eu encontrei a caixa de 24 cores desde R$ 39,00 até R$ 49,00 e a de 50 cores desde R$ 86,00 até R$ 115,00. Com certeza em loja física esses preços variam, ainda mais se for de cidade para cidade, de loja para loja. Eu não sei como é encontrar ele fisicamente, se é fácil ou não, mas quando eu fui ver os preços online, eu encontrei em sites tanto de 24 e o de 50. Se você for comparar preço com outros lápis, eu acho que ele é um pouco mais caro e você consegue achar outras marcas que venham mais lápis por um preço mais baixo. Mas aí vem a questão pessoal de cada um e o que cada um quer. Com relação à aparência, ele é um lápis bem bonito. Eu diria até que ele tem um design tipo lápis profissional, sabe? Quando só a ponta de trás aqui tem a cor da mina. Então, eu diria que ele é um lápis bem elegante comparado com os outros. Com relação ao peso, eu acho também que ele é um pouco mais leve do que os outros lápis. E essa parte aqui que indica a cor do lápis, em alguns lápis bate sim com a cor, mas em alguns eu achei que ele parece um pouco mais forte ou um pouco mais fraco que a cor real. Mas isso não é um problema, porque não é tanta diferença assim. Ainda mais na caixa de 24 cores, que dificilmente você vai se enganar com as cores, porque não tem tanta variedade. Agora, já na caixa de 50 cores, eu não sei informar para vocês. Bom, nessa caixa de 24 cores, a gente tem apenas cores clássicas, então não tem neon e não tem metálico. Pontos negativos desse lápis é que ele não vem com nenhuma referência no corpo do lápis. Não vem nome, não vem número. Outro ponto negativo é que eu achei ele um pouquinho difícil para apontar, eu achei ele bem duro. A embalagem não é prática na hora de usar, na hora de colorir, você precisa de muito espaço para deixar ela aberta assim. E você tem que abrir no sentido certo, porque senão os lápis, se estiverem mal encaixados, eles vão cair tudo, como aconteceu quando eu estava gravando. Então,
o lápis, a caixa abre assim, né? Você tem que abrir nesse sentido. A hora que você abre assim, se os lápis estiverem mal encaixados aqui, eles vão cair todos. Então, o segredo é você sempre deixar os lápis para baixo a hora que estiver abrindo a embalagem, para os lápis não caírem. Outro ponto favorável sobre a pigmentação é que você consegue fazer um bom trabalho tanto em folhas claras quanto escuras. Então, você vai ter resultados diferentes nas suas artes. Então, com esse lápis você consegue mesclar cores, fazer degradê, sobrepor cores. Apesar de não parecer, ele é um lápis forte e resistente. Durante os testes que eu fiz e as vezes que eu usei ele, não quebrou nenhuma vez a ponta, ele não esfarelou e não fez sujeira nenhuma. Com o lápis branco você consegue trabalhar super bem, tanto para arrastar pigmento, para cobrir uma área e também fazer o efeito de luz nos desenhos. Sobre o preto, ele é bem forte, ele tem bastante pigmento, ele cobriu toda a área que eu pintei aqui. Eu só achei que ele ficou um pouco mais claro do que a tinta da impressora, que é bem preto. Eu achei que ele tem um toque de um cinza escuro, assim, como se fosse um chumbo. Mas não é ruim, tá, gente? Só que se você for comparar com outros pretos, ele fica um pouquinho mais puxado para um cinza escuro. Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês a esclarecer sobre esse lápis. E se ainda ficou alguma dúvida sobre eles, você pode entrar em contato comigo aqui no YouTube, no Facebook ou no Instagram. Eu vou deixar os links aqui na tela e na descrição. E eu vou ficar muito feliz em ajudar vocês. Se vocês tiverem alguma outra sugestão para o canal, eu vou ficar muito feliz também. Então eu acho que é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau!